E a nossa querida Kátia Cardoso mandou para mim, uma pessoa que postou, se não me engano, lá no grupo. Olha só. Está escrito, qual é a redação original de Mateus 28:19? O que diz Mateus 28:19? Vamos ver aqui? Vou pegar aqui a Bíblia. Mateus 28:19. Diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, esses discípulos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É a única menção do batismo trinitário, porque se você for ler Atos dos Apóstolos, nenhum batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente em nome de Yeshua, correto? Mas aí surgiu uma discussão e mandaram isso para a Kátia mandou para mim. Aqui vemos, Congregação Messiânica Bnei Or, aqui em cima, olha. Qual é a redação original de Mateus 28:19? Tanto a Peshita em aramaico, quanto o manuscrito em hebraico de Dutilé, falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito. No mesmo sentido, dispõem os antigos textos gregos. O número 1, Codex Sinaíticos. Número 2, Alexandrinos. 3, Vaticanos. 4, Washingtonianos. 5, Beze. E 6, M1141. Todavia, no manuscrito hebraico de Shem Tov, o texto de Mateus 28:19 somente possui 2 palavras que vão e o verso se encerra por aí. Porém, é de conhecimento público e notório que o manuscrito Shem Tov é uma cópia rabínica de Mateus e foi subscrito pelo rabino Shem Tov para atacar a fé daqueles que creem em Yeshua, obra do século XIV. Logo, não pode servir de parâmetro. Vejamos o que verdadeiramente afirma a Escritura. Texto em aramaico de Mateus 28:19 na Peshita. Eu não sei ler em aramaico, mas aqui tem a tradução do texto acima para o hebraico e a tradução para o português. Portanto, vão e façam discípulos, ou ensinem, dentre todos os povos, ou gentios, imergindo-os em nome do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh. Conclusão. Tanto os antigos textos gregos, Codex Sinaíticos, Alexandrinos, Vaticanos, Washingtonianos, Beze e o M1141, quanto a Peshita aramaico, e os manuscritos hebraicos de Mateus, Dutilé e Munster, falam expressamente em imersão em nome do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh. Isto é líquido e certo, e não foi inventado pela Igreja Católica, como pensam alguns, até pelo fato da Peshita não ter sido influenciada pela Igreja Católica. Isto quer dizer que os manuscritos semitas sustentam a doutrina da Trindade? Não. O texto de Mateus 28:19 não versa sobre a doutrina da Trindade, mas sim sobre os 3 Gaonim Kinumé, que significa manifestações, essências, substâncias, aspectos de Yahweh, ou Yahweh. De acordo com as Escrituras, é líquido e certo que Yahweh é um, que significa Echad, consoante Deuteronômio 6:4 e Marcos 12:29. O Pai é Yahweh, Gênesis 1:1, Isaías 63:16 e 64:7, ou Isaías 64:8 e Malaquias 1:6. O Filho, Yeshua HaMashiach, é Yahweh, Isaías 9:5-6, ou Isaías 9:6-7, João 1:1, Filipenses 2:11. Vejo que João 19:37 cita Zacarias 12:10, cujo narrador é Yahweh. A Ruach HaKodesh é Yahweh. Aí não. Falar que o Espírito Santo
ou a Ruach HaKodesh é Yahweh, aí já está fora. E até cita Gênesis 1:2. Vamos ver aqui. Deixa eu jogar novamente a minha Bíblia aqui. Oxe, novamente errei, pessoal. Tá aqui. Olha só. Vamos ver aqui a versão. Gênesis 1:2. Olha só. No princípio, ao criar o Eterno, os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Yahweh pairava sobre a face das águas. O Espírito dele, não ele. Então, dizer que a Ruach HaKodesh é comparável, ou comparar a Ruach HaKodesh ao Eterno, aí já é heresia, pessoal. É heresia. Voltando aqui. Em suma, Yahweh é um, mas se manifesta por meio de 3 Gaunim barra Kinumé. Logo, a cláusula de Mateus 28:19 se refere a estes 3 e não sobre a Trindade. Importante observar que a palavra nome está no singular, pois os 3 Gaunim barra Kinumé possuem um único nome, Yahweh. Totalmente, eu discordo. Agora deixa eu ler aqui para vocês esse livro aqui, A Maior Farsa do Trinitarismo. E permita-me, já vou colocar aqui nesse blog aqui. Eu vou ler a introdução desse livro, somente a introdução. Está aqui, ó, a introdução do livro. Diz assim, olha. Durante as nossas pesquisas sobre a constituição do livro de segundo São Mateus, descobrimos muitas verdades que não tínhamos conhecimento, nos conduzindo a nos encontrar com a não concordância dos textos da doutrina dos apóstolos. Mateus 28:19 demonstra uma diferença com os 3 evangelhos seguintes. O livro de Atos e as cartas paulinas, logo a sua autenticidade é questionada. A história da igreja primitiva a encontramos no livro de Atos. O historiador Lucas afirma que o batismo da igreja nos primórdios sempre foi em nome de Jesus, pois esta foi a ordem dada pelo amado Mestre. Eles não batizavam nos títulos da Trindade, simplesmente porque não tinham nem conhecimento da doutrina. Este tipo de batismo só aconteceu depois de um longo tempo, quando já não existia nenhum dos apóstolos. E aqui nós vemos o seguinte, deixa eu aumentar aqui a letra. Vai almoçando, Len, que eu já vou terminar aqui. Ó. Papa Bento XVI afirma, Mateus 28:19 é invenção da Igreja de Roma. Livro Introdução ao Cristianismo do cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, primeira edição, 1968, páginas 82 e 83. Já foram feitas novas edições e isso não se encontra mais aí nessas páginas, mas eu encontrei e vou mostrar a vocês. Tá aqui, olha. A forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto, Mateus 28:19, veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade
e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção, olha aí, uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, página 82 e 83. E aqui tem o link do livro, eu encontrei. Olha só, tá aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês. Tá aqui, ó, preliminares à história e à estrutura do símbolo apostólico da fé. E eu vou ler desde esse parágrafo aqui, ó, até aqui. Talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e estrutura do símbolo que contribuirão para esclarecer o porquê do nosso proceder. A forma básica do nosso símbolo apostólico, ou seja, dogma, cristalizou-se no correr do 2º e 3º século, em nexo com o rito batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Está aqui, ó. Deixa eu marcar somente aqui, ó. Trata-se originariamente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Roma inventou o batismo trinitário. A doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo veio do Vaticano, veio de Roma, portanto é pagã. É pagã. Junte-se a isso o Espírito Santo feminino, que também é uma doutrina pagã. Junte-se a isso a Shekinah, que é uma doutrina não somente pagã, como luciferiana. E, infelizmente, nós fomos batizados nessa doutrina. As igrejas evangélicas batizam nessa doutrina. Então, trata-se originariamente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, não a palavra. A liturgia, ou mais exatamente, o batismo. O rito batismal, fundamentalmente, orientava-se pelas palavras de Cristo. Ide, fazei discípulos a todos os povos. Até aí, pronto. O que Roma acrescentou? Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí prestem atenção. De acordo com esta ordem, o batismo ouvia 3 perguntas. Creis em Deus, Pai Todo-Poderoso? Creis em Jesus Cristo, Filho de Deus? Creis no Espírito Santo? A cada uma das perguntas, o batizando respondia, creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Então, antigamente ainda era pior. A pessoa era batizada 3 vezes. Você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso? Creio. Mergulhava. Creis em Jesus Cristo, Filho de Deus? Aí o batizando dizia, creio. Era mergulhado. Creis no Espírito Santo? Creio. Era mergulhado uma 3ª vez. E não é assim que está escrito. Aí, os tempos passaram, Roma atualizou, fez um update, faz as 3 perguntas e batiza somente uma vez. E esse ritual pagão é seguido pelas igrejas evangélicas. Aqui está. A cada uma das perguntas, o batizando respondia, creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrada no rito batismal. Olha aí. Puro paganismo, pessoal. Puro paganismo. E é uma farsa. O trinitarismo é uma farsa. Então, olha quantas coisas nós aprendemos. Que
que os rabinos mudaram a Torá, adulteraram a Torá, e eles estão sob maldição, porque ai daquele que acrescentar um tio. O luciferianismo do Espírito Santo feminino, satanismo da doutrina da Shekinah, e Mateus 28:19, acréscimo católico. Você pode ler a sua Bíblia, livro de Atos, não vai encontrar nenhum batismo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai encontrar isso. Caramba, Gustavo, minha cabeça tá, saindo fumaça, tá dando nó. Se você está se sentindo assim, então essa live alcançou o seu objetivo. O objetivo não é o de colocar dúvida no seu coração, mas de tirar as escamas dos seus olhos e mostrar, ainda que tardiamente, o quanto você, eu, nós fomos enganados por esse sistema podre e corrupto chamado sistema religioso. E antes de terminar, porque eu já estou com fome, né? Aqui 1h19. O rango já está pronto, né, baby? Já, você vai querer que faça carne ou o quê? Faz para mais tarde, né? Para amanhã, poxa. Eu vou comer. Vai comer bombom? Vou comer. Vamos fazer mais tarde. Tá bom. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Outra coisa importantíssima. Deixa eu fazer o signinho aqui da Cracolândia. E eu estava entrando nisso aí também, depois de burro velho, pessoal. Já havia saído do sistema religioso